Fala galerinha, um salve salve, um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas são aí, mas aqui são exatamente meio-dia, vou mudar aqui pro digital, meio-dia 10 e 33 segundos, começando a nossa aulite aí de matemática e suas tecnologias, geometria espacial, Prisma. Prisma me lembra, sabe o que? Toblerone. Nossa, como é gostoso, Toblerone. Fala galerinha, isso! Mais uma aulinha aí de matemática e suas tecnologias, geometria espacial, Prisma, exercícios 2. Aqui a gente trouxe exercícios mais elaborados do que no Prisma exercícios 1, belezinha? Então, para começar a nossa aulitia, vamos ouvir aquela musiquinha. Espero que minha mãe não ligue, né? Porque ela ligou na última aula que eu gravei, daí, né? Ô mãe! Há um tempo aí, brincadeira, mãezinha, eu te amo muito. Um beijo, ó, pra minha mãe, Ivana. Beijoca, minha mãe. Viram um detalhe da minha garrafinha? Da minha esposa, coisa linda, né? Peguei. Tomara que eu não perca. Vamos lá curtir então, vamos nessa, vamos junto. In the jungle. And my big Beleza, galera, só um bocadinho, né, pra gente não ficar vagal. Vamos lá então, galera, mais uma aulinha aí, vamos fazer exercícios. Primeiro exercício, já tem que tomar muito cuidado aí, tá? 3 cubos idênticos foram colocados entre si, formando um paralelepípedo cuja área total vale 350 centímetros quadrados. Nesse contexto, assinale o que for correto. Volume, área total de cada cubo, volume de cada cubo e a soma de todas as arestas. Então, vamos fazer um de cada vez. Nós temos aí 2 espacinhos, tá? Para fazer. Então, primeira coisa, galera, vamos calcular, vamos desenhar esse cubo para a gente entender o que está acontecendo. Deixa eu só voltar aqui. Então, eu sei que a área total dele vale 350, né? Então, vamos colocar aqui. A área total é igual a 350 centímetros quadrados. Então, esse cubo é assim, galera, olha só. Formou algo desse tipo aqui, ó. Vou colocar um aqui, 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 um aqui. Vamos juntar tudo isso aí. Estão vendo aqui? Então eu tenho 3 cubinhos aí, tá certo? Vou fazer de novo, vou caprichar no meu desenho. Fazer assim, ó, diferente. Eu vou fazer aqui, 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 kips, 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 kips. Daí kips, 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 aqui, aqui, Tá aí, galera, 3 cubos colocados. E ele falou o seguinte, cada cubinho desse aí, vamos chamar, eu não sei o lado, mas eu vou chamar de L. Então é L, L e L. O que eu tenho? Que a área total é uma medida. Então vamos calcular o seguinte, como que é a área total? Vai ser 4 vezes, né, 4 áreas laterais, mais as 2 áreas da face. Tá certo? Então detalhe, pessoal, então 4 vezes a área lateral mais 2 vezes a área da face. Quanto vale a área lateral? A área lateral é a área desse retângulo aqui, ó. Estão vendo? Esse retângulo tem como medida 3L vezes L. Então, 4 que multiplica 3L vezes L. Beleza? Mais 2 vezes a área da face, que é L vezes L, certo? Aqui também é. Portanto, L ao quadrado. Isso aqui é igual a 350.
Fazendo essa continha, eu vou chegar na seguinte conclusão. Ó, 12L ao quadrado mais 2L ao quadrado igual a 350. A partir dessa conta, eu calculo exatamente o valor do lado. Eu vou ter 14L ao quadrado igual a 350, tá? L é igual a raiz de 350 sobre 14. Por incrível que pareça, essa conta dá um número bonitinho, sabia? Olha só, se eu pegar 350 e dividir por 14, de cabeça, vai dar 25. Raiz de 25 é igual a 5. Portanto, o meu L vale 5. Vou precisar apagar, tá, galera, para fazer o que o problema pede, que é o volume, área total, volume de cada cubo. Beleza? Então, assim que eu calculo o lado usando essa equaçãozinha. Cada ladozinho do cubinho vale L, o cubão aqui, o retângulozão, desculpa, vale 3L. Então, lado é igual a 5. Vamos colocar isso aqui para a gente não esquecer. Agora vamos para a primeira pergunta do problema. O volume do paralelepípedo é 475 centímetros cúbicos. Levar que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base desse rapazinho? O volume dele vai ser L ao quadrado vezes a altura. Quanto que era a altura dele? A altura dele é 3L, né? 3L. Então vamos substituir letra por número. 25 vezes 15. 25 vezes 15 dá um total de 375 centímetros cúbicos. É esse valor que ele diz lá? 475. Então a 01 ela é falsa, pessoal. Beleza? Vamos ver o que ele pede na 02. Na 02 ele pede a área total de cada cubo. Se é um cubo, galera, a área total vai ser igual a 6 vezes a sua área de face. Tá certo? Porque todas iguais. Então, a área total de cada cubo é 6 vezes L ao quadrado. A área total vai ser 6 vezes 25, que é igual a 150 centímetros quadrados. Vamos ver se a 02 é verdadeira. 02, então, verdadeira. Agora, o volume de cada cubo. O volume de cada cubo é fácil. É L ao cubo, portanto, 5 ao cubo, que é igual a 125 centímetros cúbicos. Então, a 01 é falsa, a 02 é verdadeira, a 03 também é verdadeira. Vamos fazer agora a 04? Não, a 01, a 02 é múltipla escolha, né? Então, 04 é verdadeira. Verdadeira. Agora, a última é a soma de todas as arestas do paralelepípedo é 80 centímetros. Então, a soma de todas as arestas do paralelepípedo. Vamos lá, cada arestinha dele, vamos lembrar lá como que era nossa figurinha aqui. Taran, 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 na janela de Natal, papai. Então tá aí, galera. Então ele quer a soma de todas essas arestinhas aí. Então eu tenho o seguinte, pessoal. Então vamos ver quantas arestas ele tem, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 arestas aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não faltou ninguém? 25 arestas, é isso? 25 vezes 5 vezes 25? 25? Como que eu poderia fazer essa conta, galera? Presta atenção comigo. Fica mais fácil. Aqui eu tenho um arestão, certo? Que vale 15. Aqui eu tenho uma arestinha que vale 5. Aqui eu tenho uma arestão que vale 15. E aqui eu tenho uma arestinha que vale 5. Tá certo? Posso fazer assim, né? Beleza, beleza, beleza. Só que aqui eu conto 2 vezes. Então, o segredo é 4 vezes 3L, certo? E 8 vezes L elevado... Não, vamos contar. Vamos contar bonitinho. Vamos contar bonitinho que é melhor, né?
Vamos contar. A soma de todas as arestas do paralelepípedo. Vamos lá, vamos contar. Então eu tenho, olha lá, 15, 20, 35, 40. 45, 50, 55. Com 15, 70. Com 15, 85. Já passou. Com 5, 90. Com 10, 100. Então eu tenho 100. Beleza? Poderia fazer 4 vezes 3L mais 8 vezes L. Então daria aqui dá 15 e aqui dá 40, 60, 100. Passou, não é 80, tá certo? Então exercício 1, como eu falei, é um exercício já bem complicado, né? Complicado não, complexo. Tá? A gente dá conta de fazer tomando bastante atenção. Então ali as alternativas 0,2 e 0,4 eram verdadeiras. As medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. E a soma dessas medidas é igual a 48. Então a medida da sua área total... Eita ferro! Então olha só. Se é diretamente proporcional, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é o pulo do gato. Isso aqui é igual a uma constante K. Tá certo? Como que eu sei isso, galera? Porque para escrever grandezas diretamente proporcionais, eu coloco ela sobre o número, tá certo? Belezinha? Então vamos nessa. Então eu tenho que, olha só, que 3K é igual a A, certo? 4K é igual a B e 5K é igual a C. Tudo bem? O que ele disse para mim? Eu preciso de mais uma informação, olha só. Que a soma dessas medidas é igual a 48. Então eu posso escrever, além dessa equação aqui, que A mais B mais C é igual a 48. E daí eu substituo, galera. Olha só que belezinha. Tá certo? Então vai ficar 3K mais 4K mais 5K igual a 48. Portanto, eu tenho aqui 12K igual a 48, K igual a 4. Se eu sei quanto vale o K, eu sei quanto vale o A, sei quanto vale o B e sei quanto vale o C. Olha lá, o A vale 12, o B vale 16 e o C vale 20. Agora já sabemos as medidas. Agora qual é a pergunta do problema? Sua área total em centímetros quadrados. Então sua área total, galera, o que é a área total? Vão ser 4 vezes a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então a área total é 4 vezes a área lateral mais 2 vezes a área da base. Quem que vai ser a nossa medida aqui, né? Nós temos os produtos aqui desse retângulo. É A vezes B, A vezes C e B vezes C. Tá certo? Tudo bem? Vamos colocar esse desenho aqui para você captar. Vou apagar aqui em cima, tá? Apagar esse cara aqui. Tá certo? Vou deixar aqui. Aqui apaga também. Aqui apaga também. Daí eu coloco pertinho ali, tá? Então vamos nessa. Então eu tenho que K igual a 4, A igual a 12, B igual a 16, C igual a 20. Vou fazer aqui para vocês... Opa! Diminui. Vou fazer aqui para vocês a figura só para vocês verificarem isso aí, tá legal? Então tá aí, ó. A, B, C. Então a área da base... Um par de retângulos profissionais, tá, a soma das medidas é igual, então eu vou ter que fazer 2 vezes, porque essas áreas são diferentes. Então eu vou fazer, ó, A vezes B vezes 2, B vezes C vezes 2 e A vezes C vezes 2. Porque eu tenho no total 6, né, 6 faces, então, um total de 6 faces. Então A vezes B vezes 2, então 12 vezes 16 vezes 2. B vezes C, 16 vezes 20 vezes 2. A vezes C,
12 vezes 20 vezes 2. Isso aqui vai me dar as duas faces AB, certo? BC me dá essa face aqui, a de trás, e AC me dá essa face aqui e a da frente, tá certo? Então BC, AC, maravilha? Então vamos usar aqui nosso cerebelo para calcular. 12 vezes 16 vezes 2, 384, mais 16 vezes 20 vezes 2, 640, mais 12 vezes 20 vezes 2, 12 vezes 20 vezes 2, 480. Tá certo? Vamos conferir. 16 vezes 20 vezes 2, tá certo? E 12 vezes 16 vezes 2, também tá certo. Somando isso aqui, galera, vamos somar. 0 com 0 com 4 dá 4. 8 com 4, 12. 12 com 8, 20, vão 2. 3 com 2, 5. 5 com 6, 11. 11 com 4, 15. 1.504 centímetros. Deu a unidade? Centímetro quadrado. Tá aí, galera. Mais um exercise para vocês. Beleza? Mais um aí, vamos nessa. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é o de um prisma reto trapezional, conforme mostrado na figura. Então eu tenho aí o prisma com todas as suas medidas lá, tá certo? Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura, de topo e 20 metros de comprimento. Atenção agora, galerinha! Para cada metro da altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, a cada metro da altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, Embrapa, se quiser dar uma olhadinha lá, tá nesse site que é um exercício Enem lá. Resolução. Ele quer saber o volume, né? Volume é área da base vezes altura. Prisma, eu tenho duas bases aqui, mas você tem que pegar essa base aqui. A área da base é a base de um trapézio, que é base menor mais base maior, vezes a altura sobre 2. Só que a gente precisa descobrir quanto vale esse Bzinho aí. O que ele falou lá? Vamos descobrir que para cada metro de altura, então eu tenho aqui 2 metros de altura, a largura do topo, qual que é a largura do topo? 6, tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Então, se a largura do... Então vamos lá, cada 1 metro, 0,5. 2 metros eu tenho 1 metro a mais. Então, se esse cara mede 6, ele tem que ter uma unidade a mais do que a altura do fundo, né? Do que a largura do fundo. A largura do fundo mede 5. Então, eu vou colocar aqui 5. Então, agora vamos calcular o volume disso aí. Vamos nessa. Primeira área da base. Bzinho, que é 5, mais Bzão, que é 6, dá 11. 11 vezes a altura. Então, vamos lá. Bzinho, 5 mais 6 vezes a altura sobre 2. Posso cortar esses dois aqui, dá 11 metros quadrados. Então, a área da base é igual a 11 metros quadrados. Quanto vale a altura? A altura é exatamente esse C aqui, né? Não pode usar o H, cuidado, tá? É o Czão lá, porque é reto. Então, a altura vale 20. Portanto, o volume dele é 11 vezes 20. Fazendo essa conta de cabeça, 11 vezes 20 igual a 220 o quê? Metros cúbicos. Tá certo? Só que a pergunta do problema foi o seguinte, galera. Não foi isso. Ele quer saber agora em toneladas. Então eu tenho o seguinte. 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Eu faço uma regra de 3. 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Quantas toneladas eu vou ter em 220 metros cúbicos? Tá certo? Então, 220 é igual a 2x, x é igual a 110 tons. Beleza, galera? Tranquilito!
Vamos para mais um aí. Um tanque vazio com formato de paralelepípedo reto retângulo tem comprimento de 8 metros, largura de 3 e altura de 1,5. Esse tanque é preenchido com óleo a uma vazão de 1.000 litros a cada 15 minutos. Nesse sentido, após 2 horas do início do preenchimento, a altura do óleo no interior do tanque vai atingir aproximadamente... Então vamos só anotar os valores aqui. 8 por 1,5 por 3. Se eu fizer o cálculo desse rapazinho aí... Olha só, então vamos fazer o desenho dele aqui, ó. Esse cara é mais deitadão, né? Pagar tudo, esse cara é mais deitadão. Então ele é assim, ó, deitadão. Beleza? Então eu tenho aqui nosso tanque. Então 8 de comprimento, 3 de largura e 1,5 de altura. 8, 3 e 1,5. Como que eu calculo o volume desse monster? A área da base, que é 8 vezes 3, vezes a altura, vezes 1,5. Então vai ficar 8 vezes 3 vezes 1,5. Portanto, vai 24 vezes 1,5. É a mesma coisa que acrescentar metade de 24 em 24, tá? 36 o quê? Metros cúbicos, tá? Tudo unidade em cúbica, metros cúbicos. Beleza? Agora vamos para a vazão desse cara. Se são 1.000 litros a cada 15 minutos, tá certo? Quantos litros serão em 2 horas? Preciso deixar isso em minutos. Então 2 horas são 120 minutos, tá certo? Então x em 120. Multiplicando esse 1.000 vezes 120 e dividindo por 15, eu tenho um total de 8.000 litros, tá certo? Esse é o meu total de litros que eu vou ter dentro desse tanque. Então vamos voltar lá para ver o que ele quer. Nesse sentido, após 2 horas no início do preenchimento, qual é a altura de óleo? Então ele quer saber a altura. Então eu vou calcular isso aí normalmente, porque eu tenho a área da base, tá certo? E vou calcular a altura. Só que detalhe, galera, eu preciso transformar essa unidade para a unidade do sistema internacional, tá certo? Não posso deixar ela em litros. Então vamos lá. Eu sei que a área da base vale 24 metros cúbicos. Eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. Eu tenho o volume em litros. Então eu sei que 8.000 litros são 8.000 decímetros cúbicos, que dá exatamente 8 metros cúbicos. Agora eu posso colocar aqui. 8 é igual a 24 vezes H. H é igual a 8 sobre 24, que dá 1/3. Ou 0,3333. Então essa é a altura do nosso tanque após 2 horas dessa vazão de água aí. Beleza? Perceba que esses exercícios aí foram bem bacanas, né? Bem densos, para você arrepiar na prova do Enem. Beleza? Então, galera, forte abraço. Mais uma aula aí caprichada para vocês. Vamos curtir uma musiquinha e um beijo!